liberdade para um homem escravo e cansado de ser como ninho, que acolhe a falta de um ser soberano, que muda o destino e salva qualquer pecador. Como águia eu voarei. Luiz Cláudio, que prazer ter você aqui no Identidade Geral. Eu só queria saber por que demorou tanto pra gente ter esse encontro aqui, não é isso? Mas mesmo que demore, mas quando chega o momento, é um momento tão bom, né? Aí fica bom, né? Muito legal. Tem tanta coisa pra gente conversar, porque é tanta história. Você tem um ministério já de tantos anos e tão consolidado. São 38 anos desde que você lançou o seu primeiro LP, que tem o título de Foi Amor. Foi Amor. Hoje você já lançou 28 álbuns. É muita coisa, né, Luiz Cláudio? Bastante. Esses álbuns estão variados com duetos, com trabalhos para as crianças, entendeu? Então são bem variados. Tem o VHS, na época do VHS, cassete, os LPs, né? Entendeu? Se a gente for falar de música cristã, música da Igreja Adventista, você é um grande precursor, né? Desde muito cedo você produz videoclipes. Na época que você começou a cantar, sei lá, tinha Fernando Iglesias fazendo solo, tinha Sonete fazendo solo e você, acho que eram uns 3, não era por aí? Depois veio a Samadelo, né? Mas aí um pouquinho até um pouco depois. Né? Mas basicamente eram esses aí mesmo. Hoje a gente tem uma coletânea de cantores muito maior, né? Então a gente já vê muitos cantores na estrada, desenvolvendo um ministério e tudo mais. Como tudo era muito embrionário naquele começo, inclusive, assim, são 38 anos de que você lançou o primeiro LP, mas não são 38 anos de que você vive dedicado exclusivamente para esse ministério, né? Verdade. Como é que era naquele período? Você imaginava que você teria, sei lá, 38 anos depois, né, quase 40 anos depois, o ministério que você tem, a quantidade de álbuns lançados, a quantidade de gente, não dava para imaginar, né? Não imaginava. Mas eu imaginava uma coisa, né? Quando eu gravei esse primeiro LP há 38 anos atrás, né? Eu fui gravar... incrivelmente, não foi uma coincidência, eu fui gravar num estúdio Havaí, o nome do estúdio, bem ali no centro, perto da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Um estúdio era muito, muito conhecido, muito bem equipado, um estúdio até que o Roberto Carlos já tinha gravado. Olha! Né? Aí estava lá a foto do Roberto Carlos, no Calhambeque, Bibi, né? E quando eu comecei a gravar, começou a me dar aquele negócio assim, sabe, uma sensação que eu ia ter muito sucesso, né? Pô, tá sério o negócio. Se o Roberto Carlos gravou aquilo, eu também vai dar certo. De repente, você é um Roberto Carlos dos crentes, né? Roberto Carlos convertido. Mas com o tempo eu já fui vendo que não era bem assim. Roberto Carlos vende milhares e milhares e milhões de cópias, né? E eu demorei 10 anos para vender 500 cópias. Rapaz, isso é muito tempo, muito tempo. Eu até estava sabendo de umas histórias que hoje em dia é muito comum a gente ver nesse universo digital, de internet e tal, o pessoal faz vaquinha eletrônica, né, para conseguir, sei lá, realizar um sonho, aí todo mundo vai lá e investe. Você tinha mais ou menos isso, né? Era um caderninho, você falava, eu vou lançar o meu LP, mas não tem ainda. Você não quer comprar aqui o LP? Aí marcava o nome e quando saiu o LP, você saiu distribuindo. Poxa, eu tive muitas pessoas, amigas, que confiaram, porque eu já tinha um trabalho muito sério com a música, desde pequenininho mesmo, sabe? Eu levava a música muito a sério. E os meus compromissos, quando marcavam comigo, eu estava lá. Teu pai, né, era muito musical, Sim, então você teve essa influência muito forte. Cantava em quarteto e tal. E eu já nasci assim, nesse clima de responsabilidade com a música na igreja, sabe? Levei muito a sério. E aos 9 anos de idade eu liderava um grupo de garotos, era o Conjunto Sininhos, né? Eu liderava esse grupo.
E era muito legal, a gente já começava a viajar, já tinha uma agenda, tinha o nosso uniformezinho, né? E ficaram juntos 5 anos. 5 anos. Ou seja, não era 5 coisa de anos. criança Não, que não, hoje foi legal, amanhã não é mais. Não. O negócio era sério. E assim, ó, depois você cantou em outros grupos. Eu tenho aqui que você cantou num grupo que se chamava Advenson. Primeiro o Sândalo, depois eu vim para São Paulo. O Advenson aconteceu quando eu vim para São Paulo. O Advenson, só para vocês entenderem, o Advenson, logo depois ele se descaracterizou como Advenson e ele passou a ser o grupo Novo Tempo. Não sei se você lembra. Lembro. Né? Com Paulo Luiz e Sim. com o Harley, tá? Mas começou tudo com o nome Advenson. Era eu e o Harley e o nosso grupo, o Grupo Advenson. E depois do Novo Tempo, você foi seguir a tua carreira solo. Eu fui seguir a carreira solo, só que foi assim, com muita teimosia, porque as pessoas falavam que, sabe, foi numa época que o negócio de carreira solo não dava certo, ainda mais para mim que não tinha nenhuma tradição familiar ou dentro dos músicos da Igreja Adventista, eu não tinha nenhuma, sabe, nenhuma preparação. Um exemplo até do que você está dizendo, porque realmente naquela época, isso era que ano, Luiz Cláudio? 1982, 3, por aí. Isso aí. Então, quem estava ali cantando, como a gente estava falando? Fernando Iglesias. Foi em 1980 quando eu lancei o LP. Eu acredito que quando eu lancei o LP, nem Fernando Iglesias. Que depois foi para uma carreira solo, mas veja, vindo de ser um cantor do Arautos do Rei, né? Sim. Então, já conhecido, viajando pelo Brasil inteiro, com o quarteto e tal, e se lançou, né? Exatamente. Depois, sei lá, Sonete, que a gente tem como uma grande cantora solo. Sim. Aí você tem a Sonete vindo de grandes... Do próprio esposo, né? E de grandes eventos evangelísticos com o Pastor Bulhon. Sim. Né? Ok, mas antes do Pastor Bulhon, ela consolidou já a sua carreira, porque o esposo dela, o Williams Costa Júnior, já injetou assim o conhecimento que ele tinha com a música, né? Musical. E investiu na esposa dele, que uma voz sem dúvida muito linda, um contralto maravilhoso, e ele colocou a Sonete na estrada para trabalhar também, junto com ele tocando. E você, quem te colocou na estrada foi você mesmo. Aí eu era um teimoso, né? E todo mundo falando que não ia dar certo, né? Eu me lembro até que um desses, uma vez, eu estava fazendo uma turnê e ele estava oficialmente pela igreja fazendo um programa num acampamento. Se não me engano, foi o Fernando. E o Fernando falou assim, eu admiro o Luiz Cláudio, que ele é uma pessoa muito assim, esforçada, né, e tal. Porque tudo que eu fazia era muito pelo esforço mesmo. Dedicação. Não tinha um reconhecimento da igreja. Agora, da igreja como organização, né? Hoje... Era um ministério independente. Exatamente. Continua sendo, mas hoje com muito mais, assim, sabe, um aval de toda a liderança da igreja por saber como solidificou, né, essa carreira, né? Então... E agora, na verdade, você inclusive faz parte do casting da gravadora Novo Tempo oficialmente. Rapaz, né? Eu tô até agora impressionado com essa surpresa muito boa que Deus está me dando. Não sei, às vezes a gente pensa assim, acho que isso está fora do tempo já, né? Porque na hora que... Olha os cabelinhos do cara, olha, tudo ralinho já também. Rapaz, tava conversando com o Luiz Cláudio aqui antes da gente começar a entrevista, viaja todo final de semana, não sei como aguenta 40 anos praticamente na estrada, é muita energia, né? É muito empenho. Enquanto tem chamada, a gente está indo, e os chamados não param. Não vai faltar, isso aí eu te garanto. Mas voltando nessa história de que você, naquele início, você tinha vontade de gravar e estava saindo, foi pela teimosia né, foi fazer o ministério. São tempos muito diferentes. Hoje a gente vive um tempo que é muito difícil vender CD, vender, né, a coisa física. Sim. É um momento digital. Mas naquela época, era muito complicado você conseguir gravar. Era muito caro produzir. Sim. E muito difícil também ter algum tipo de divulgação, né, Luiz Cláudio? Então, a divulgação era muito fraca e por isso que você demorava demais a vender. Poucas pessoas tinham o aparelho. A Rádio Vitrola, né?
radiola, sei lá o que... Agora tá, A vitrola, agora né? tá detonando Só que- uma certa idade aí. Falando de vitrola. agora eu aqui, tô o indo negócio tá longe, né? Tô indo longe, né? E aí, por isso que você demorou 10 anos na estrada, cantando sempre, para vender 500 cópias do teu LP. 500 LPs e uma coisa impressionante. Foi assim, muito difícil, porque os LPs também empenavam, né? E eu carregando, era um peso tremendo. Eu imagino. Carregar 25 LPs, uma caixa com 25, era um peso tremendo. E às vezes eu carregava umas 3, 4 caixas na fé que ia vender, né? Aham. E aí não vendia, que dó, né? Aí voltava. Aí quando pegava um solzinho, o disco, empenava, né? Puxa vida. Aí era um sofrimento, rapaz. Mas você viajava sozinho ou a Mari já viajava com você? A Mary viajava Não, com a você? Mary não viajava. Nessa época, então, ainda solteiro, viajava sozinho, colocava o pé na estrada, pegava os ônibus, né? E ia embora. né? A gente estava falando que são 38 anos desde que você lançou o primeiro LP. De estrada você tem mais tempo, né? Já cantava antes de gravar o LP, mas não se dedicava exclusivamente a isso. Eu sei que você fez várias coisas para conseguir continuar cantando, mas se mantendo. Você vendia sabão, desinfetante. Caramba! Não tinha tudo isso? Isso mesmo. Tem um ditado que diz que 14 profissões, né, depois você fica na miséria, né? Eu acho que eu não cheguei a isso, mas, Não, rapaz, de eu jeito quase nenhum. cheguei. Chegou perto ali. Mas foram muitos ramos de trabalho, né? Muitas frentes que eu enfrentei, tentando, né, acertar, né? E, por fim, eu acho que eu só comecei a acertar quando quando eu me casei. Quando eu me casei, a minha esposa me falou assim, você foi até que grau na escola? Tá, não, aqui você não vai parar, você vai... Aí ela me colocou na escola e eu obedeci, né? Olha, Mary. Aí eu fui lá, fiz, terminei o meu... Não, no namoro ela já deu uns toques, eu não podia... Ela já não foi te podia colocando parar. no prumo Sim, ali. e depois de casado, penso, agora vai parar. Não. Ali eu concluí minha faculdade, foi difícil, né? Mas concluí, formado em graças quê? a Deus. Administração. Administração, só que fui para o ramo hospitalar. Aí eu me especializei nesse ramo hospitalar, administração hospitalar, né? Então você tinha realmente um pensamento de que a música vai ser uma atividade paralela. Sim, eu nunca imaginava que eu ia viver da música. Tanto é que houve uma confusão na minha casa, porque depois de formado, eu comecei a preparar o meu currículo. Eu tinha, desde os 13 anos, eu já tinha carteira assinada, eu já tinha trabalhado em um monte de coisa, já tinha sido empregado e tudo, mas o que acontece é que nessa época, mesmo já tendo a carteira assinada, a minha esposa, agora depois de casada, a minha esposa me forçou a tomar uma decisão. Já que eu estava formado, ela falou assim, eu não quero que você viva em porta de igreja vendendo LP, cassete, tá entendendo? Você agora é um administrador, você tem que entregar seus currículos, eu não quero, você tem que decidir. E eu estava levando ela para o trabalho, no meu Fusquinha azul. Azul. E quando cheguei no trabalho, aí nessa trajetória para o trabalho dela, ela me deu um checkmate. E ela meio que me imprensou e falou assim, eu preciso dessa decisão. Aí eu falei assim, bom, você quer a decisão agora? Não quer para depois? Não, agora. E a minha esposa, ela quando ela quer uma coisa, tem que ser na hora. Esse negócio de esperar para ela não dá certo. Ela é uma pessoa assertiva. Não dá certo esperar. E o meu negócio é esperar. Espera, porque eu preciso pensar, E ela não queria esperar. Aí, ela se deu mal. Porque eu cheguei para ela e falei assim, então, a partir de hoje, é isso, você quer mesmo que eu te diga? Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais nem nada fora da música. Eu só vou trabalhar com a música.
Então, dali, depois desse acontecimento, muitas coisas não deram certo na minha vida profissional, né? Nós voltamos para o Rio de Janeiro, aí dali a minha esposa, nessa época que o carro tinha também quebrado no caminho, eu tive que dormir com a minha esposa 3 dias numa Kombi, e ela estava grávida Luiz de Cláudio, uma das minhas filhas. Que coragem, né? E foi difícil, Wagner. Eu posso imaginar. Muito difícil, porque eu tive que deixar a minha esposa e ir até a cidade pedindo comida em algumas portas, que minha esposa estava amamentando e o dinheiro, eu não podia gastar o dinheiro, que era o dinheiro para retificar o motor do carrinho, do Fusquinha. E eu tive que pedir. E eu passei por uma beneficiadora de arroz e a pessoa me deu um saco muito grande de farinha de arroz. E aquilo ali foi muito forte, foi uma bênção de Deus. Nós fazíamos mingau de farinha de arroz e foi muito bom, fortaleceu, a minha esposa amamentava e nós usamos o fogareiro de um caminhoneiro para poder fazer esse mingauzinho. A gente tinha panela no carro e tudo. Eu não imaginava que você tinha passado por isso. Sim, passamos. Mas nós chegamos no local depois e a minha esposa estava grávida. E a gente ainda não sabia, ela estava amamentando. E já estava grávida da Lorena. Estava amamentando a Júnia e estava grávida da Quando Lorena. nós chegamos no local, eu procurei logo um trabalho e eu consegui um trabalho. Enquanto minha esposa estava empregada, trabalhando em uma clínica, eu consegui um trabalho de vender lanches para os bancos locais. Só que eu tive uma lojinha, e nessa lojinha era dentro de uma galeriazinha que tinha uma funerária. Então, quando... Olha as histórias do Luiz Cláudio. Quando tinha gente morrendo, né, sempre tinha movimento de lanche, né? E às vezes a nossa oração é: Senhor, quem vai morrer? E às vezes a gente ficava dependendo de um movimento bom, porque às vezes quando alguém morria, né, aí sempre tinha movimento de pessoas ali comprando caixão, aquele negócio todo. Gente do céu, que coisa. Hoje é engraçado, né? Mas naquela época não devia ser nada engraçado. Mas ali, naquela lojinha, nós descobrimos que a minha esposa estava grávida porque ela teve uma hemorragia. E nisso que ela teve a hemorragia, e corremos para o médico. E aí descobriram. Hospitais em greve, mas nós fomos atendidos e quando fomos atendidos, o feto, o médico falou que o feto estava morto e ia ter que ser tirado. Mas eles não poderiam porque estava em greve. Saímos chorando dali do hospital, não poderíamos ter atendimento porque estava em greve os hospitais naquele. Mas no dia seguinte, nós fomos numa clínica, paguei todo o dinheirinho que eu tinha conseguido da lojinha lá, das minhas vendas, paguei uma ultrassonografia, né? E o feto estava vivo. Está vivo até hoje aí, ó, em São Paulo, bombando. Isso mesmo, né? Uma bênção. Dali, voltamos para o Rio de Janeiro, definitivamente, e dali nós tivemos essa experiência bonita, que a Mary me impressionou, mas foi bonita porque Deus deu uma beleza diferente. A minha esposa não viu beleza, ela ficou muito chateada, mas depois ela acabou me apoiando no ministério porque aquela decisão era uma decisão que Deus queria que eu tomasse. Com certeza.